Então tá. Então tá. A gente estava falando de Deus ser ato puro. Ato puro significa que ele é ação, mas que ele não tem nada nele que vai mudar. Por isso que se fala que Deus é imutável. Se ele tiver que mudar alguma coisa, significa que alguma coisa está faltando nele. Então ele tem tudo nele, ele contém tudo. E uma criatura não, ela não contém tudo. Então essa matéria-prima, ela continha o universo todo ali. Mas as coisas não apareceram assim magicamente todas prontas de uma vez só. Então, como explica Santo Tomás, as coisas apareceram na sucessão do tempo. Por quê? Porque as coisas estavam ali em potência. É como a sementinha da árvore. Ela é uma potência para se transformar numa árvore, né? Então, a matéria-prima, ela contém tudo, absolutamente tudo o que existe agora, e não tem problema de achar assim que o universo começou há 2 bilhões de anos atrás. Não tem problema achar isso. Por quê? Porque Santo Tomás fala isso, a sucessão do tempo. Então, existiram dinossauros? Sim, possível, não tem problema nenhum. E os dinossauros acabaram? Sim, porque a matéria, ela tem começo e fim. Então, olha que legal, os cientistas falam de estrelas que nascem, que estrelas que morrem. A gente já sabe que teve dinossauro que não teve mais. A gente já sabe que tiveram homens com estatura muito alta e que, né, que não existem mais, né? Porque a gente acha, né? Os arqueólogos acham essas coisas todas. Então, por quê? Tudo estava ali na matéria-prima em potência. Essas coisas foram acontecendo. E veja bem, elas foram acontecendo e significa que já estava tudo ali, mas elas foram acontecendo por causa deste movimento, né? E foram as coisas estavam ali em potências e elas foram acontecendo nessa sucessão do tempo, é uma coisa depois da outra, depois da outra. Então, não tem problema de ter bilhões de anos. O problema é achar que o homem tem bilhões de anos. Por quê? Porque o homem da caverna não é o homem que Deus criou com inteligência e a imagem e semelhança dele. Essa, esse homem, ele é muito recente, ele tem cerca de 5 mil e poucos anos. É o começo, né, da história da salvação, né, que começa com Adão e Eva. O que aconteceu antes eram eram seres que não eram parecidos com o homem, também não tem problema de ser uma espécie parecida com o homem, mas eles não tinham, né, a alma imortal e eles não tinham, eles não eram feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus, Jesus, quando veio, não salvou o homem primata lá da caverna. E, gente, não, ele não veio para salvar aquele homem de lá. Aquele homem é uma outra coisa da criação, entende? Mas não tem problema ter acontecido isso. Por quê? Porque as coisas se deram na sucessão do tempo. E mais, a gente vai ver isso um pouco mais lá embaixo, que está escrito ali. Começou do mais simples para o mais complexo. Então, vê, esse homem que estava lá na caverna, ele era um homem que você vê que ele é incompleto, ele deixou coisas desenhadas e tal, mas você, até começar as civilizações mais inteligentes foi bem depois, né? Foi muito depois, depois que o homem recebeu a alma imortal, é que a inteligência dele foi capaz de construir, de raciocinar, né? Aí veio a matemática, veio a engenharia. Você vê que o homem da caverna, não, ele era um ser primitivo. E que acabou, mas não tem problema ter acabado. As pessoas com essa coisa esse temor, né? Ah, um bicho está em extinção. Faz parte da criação isso. As coisas começam e terminam. As coisas acontecem na sucessão do tempo, no movimento, e elas começam do mais simples para o mais complexo. Então, aqueles animais mais simples mesmo na constituição deles. Você vê que hoje em dia a diversidade de animais, de espécies, de árvores, de vegetais, de tudo, é muito diferente do que aqueles seres bem primitivos, que provavelmente tinham pouquíssimas espécies ainda. Então, isso que está aqui hoje estava em potência lá, e as coisas foram,
né, acontecendo. Nós estávamos em potência naquela matéria-prima. O corpo de Jesus, que é o verdadeiro homem, estava lá naquela matéria-prima. E mais, todos os elementos químicos para criar o homem estão no barro. Então, o homem verdadeiramente foi criado do barro. A ciência, quanto mais ela estuda, mais ela vê que foi assim mesmo. A coisa parece que se deu assim. E o homem é o mais complexo de todos. Então, ele foi o último da criação. Então, antes do homem, aconteceram bilhões de coisas, bilhões de anos existiram. Tudo bem, não tem problema. As estrelas estavam se formando, as galáxias, né? Tudo estava acontecendo. E levaram bilhões de anos. Tá ok. E tem coisa que desapareceu e tem coisa que está acontecendo agora. Não é isso? Tem espécies de homens que vão desaparecer. A gente sabe disso. Tem, às vezes, sobraram não sei quantas pessoas da tribo, não sei o que, que mora não sei aonde, daqui a pouco vai acabar. E porque é assim, a criação foi feita assim. E São Tomás fala que Deus poderia ter criado um indivíduo de cada vez? Poderia. Mas olha como São Tomás, a inteligência de São Tomás, né? Ele fala, mas assim Deus mostra o poder dele muito melhor. Porque é esplendoroso você olhar que uma coisa. Por exemplo, a teoria do Big Bang é uma teoria de um padre, que eu esqueci o nome dele agora, e que ela não tem nada contra a criação descrita pelo Gênesis. Por quê? Começou com uma explosão. A matéria-prima, ó, ela foi criada, veio o movimento, pum, explodiu. E aquilo ali levou bilhões de anos para formar o que tem hoje, né? Então, assim, é muito lindo, porque você começa a juntar o conhecimento da ciência que você tem hoje com essas coisas todas, e você fala, cara, é impossível você dizer que não existe Deus e que as coisas aconteceram numa casualidade. Não foi assim, porque a inteligência de Deus ela tá inscrita nisso tudo. Não, não pode existir isso tudo sem uma inteligência, né? Que a ciência chama de designer, né? Designer, como chama? Eu esqueci agora. Design inteligente. Isso. Então, aí a gente sempre volta um pouquinho assim. Então, foi criada a matéria-prima, no instante seguinte o movimento. Olha que incrível. Então, a matéria-prima estava lá estática, mas no instante seguinte surge o movimento e com o movimento o tempo. E a formação do universo se dá por sucessão, né? Uma coisa que depois vem outra coisa, que depois vem outra coisa, e do mais simples ao mais complexo. Qual a criatura mais simples que Deus pode ter criado? Vamos ver se vocês conseguem imaginar. O que vocês acham? Qual a criatura mais simples que faz aquele raciocínio que a gente aprende em escola assim? Seres minerais, vegetais, animais, aí o homem, né? Aí depois do homem tem os anjos. Então, quem é mais simples de todos esses? Os Deus é. anjos. Ah, Porque os anjos não têm matéria, eles são espíritos. Então, olha que incrível. Provavelmente os anjos foram criados antes, eles estavam ali naquela matéria-prima, mas foram criados antes de tudo e devem ter presenciado a coisa toda acontecendo. Olha que incrível isso. E eles foram criados assim, eles não foram criados como nós, né? Que a gente nasce bebê, a gente não está entendendo nada, e a gente tem que crescer, e aí não sei o quê. Eles não, eles foram criados com a inteligência que eles tinham. Então, vê bem, eles não existiam e de repente eles, começaram a existir. Aí oi, aí, né? A gente só não sabe dizer quando é que foi a queda, né? Provavelmente, se a queda já aconteceu antes, e aí depois é que, enfim, não dá para. Flávia, Flávia, Ah, é, Adão também tinha essa inteligência toda, tinha, super né? inteligente. Ele tinha Ele total denominou os compreensão animais de tudo, né? de Igual tudo.
igual os anjos tinham, né? Exatamente. E Tinha, aí, exatamente. com a queda dele, é isso, né? Ele perdeu tudo. Por quê? Porque Adão, ele foi criado perfeito, ele e Eva. Por quê? Adão, ele tinha a inteligência e a vontade e a memória, elas estavam numa Na mesma posição frequência. que, que as partes baixas, ou seja, os sentidos, não dominavam a inteligência e a vontade como acontece com a gente. Era o domínio da inteligência e da razão. Então, ele era um corpo perfeito, né? Ele tinha a alma dele perfeita, né? A inteligência dominando tudo, né? Ele não tinha, ele não morreria, inclusive, né? A morte entra no mundo com a queda de Adão, a doença entra no mundo com a queda de Adão, né? Então, tanto é que ele estava no paraíso, Deus chama ele para ele dar o nome de todos os seres. Como é que ele deu o nome de todos os seres? Porque a Nisso também, percepção a dele natureza, tudo cai junto com ele, né? tudo cai junto com ele. Então, porque a percepção dele da coisa é que ele entendia como um anjo. O anjo, quando olha uma coisa, ele entende a coisa como ela é. Nós não, nós temos que, nós olhamos, aí nós temos que é, raciocinar, é, é, a gente não consegue ver a coisa como ela é, né? Por quê? Porque a gente já tem a natureza decaída. Ele não, ele vê o elefante como é o elefante. Como é que é essa visão que é diferente da nossa? É porque a gente tem a percepção dele é o ser pelo ser. Ele vê a essência da coisa, né? Tanto é que ele falava com Deus. Por que que ele falava com Deus? Porque ele estava tão unido, ele era tão perfeito e estava tão unido a Deus, né? E essa união, inclusive, com Deus quebra por causa que ele cai, né? Então a gente não fala mais com Deus. Se fala com Deus, não. Ninguém fala mais com Deus, ninguém pode falar com Deus, né? Acabou o acesso, assim, né? Então tudo ficou diferente para gente, né? E, e ele e cai tudo. E o mais incrível de tudo é a gente imaginar que a natureza que a gente vê e que a gente se encanta é uma natureza que também clama pela, pela ressurreição, né? São novos tempos e novas terras que vão ter, né? Então a própria natureza geme, né, por esse momento. E a gente já se encanta com isso tudo, né? A gente já se encanta com a gente, quando a gente vai começa a estudar o que que é o olho, começa a estudar como é que funciona o músculo, começa a estudar como é que funciona o universo. Gente, é uma coisa incrível tudo, né? Como a gente está fazendo aqui agora, né? Então, aí tá. Então vamos continuar aqui. Olha, Deus que é eterno criou as coisas no tempo, sem estar no tempo, e sem que a sua própria onipotência criadora e seus atributos se transferissem para a criação. Então, Deus não pode transferir a onipotência dele para a criação, porque senão vão ser muitos deusezinhos andando por aí, fazendo uma linguagem assim bem infantil, né? Então, e aí que vem aquela coisa, né? Que eu estava falando dos esotéricos que falam assim, não, mas existe uma centelha divina em todas as coisas. Não, não é assim. Deus, ele sustenta a criação dele. Ele está na criação sustentando a criação, mas ele não se mistura com a criação. Ele é outra coisa, né? Ele é outra coisa. Aliás, fazer só uma citação do Papa Bento XVI, que ele falava assim, que não tem a ver com filosofia exatamente, já é uma coisa assim para a gente já pensar e guardar no coração. Ele fala assim: quando Deus fala para a gente amar o próximo, né? E esse próximo, esse outro é tão diferente da gente, a gente tinha que meditar que o mais diferente de todos que a gente tem que amar é Deus, porque ele é alguém que a gente realmente não sabe direito quem ele é, né? A gente sabe por revelação de Jesus. Se a gente for pensar nesse Deus criador, por exemplo, ele começa a ficar bem diferente para a gente, bem estranho, assim, tipo assim, nossa, quanta inteligência, quanto, né? Se a gente começa esse estudo mais da metafísica, vai mostrando um Deus assim
que o amor dele, ele é comunicado muito pela onipotência dele, né? Jesus, ele mostra muito o amor de Deus, a misericórdia, né? A proximidade que ele tem com a gente, a salvação, né? Ele fala muito disso da salvação. Mas se a gente começa a estudar a, a metafísica, a gente começa a ver essa onipotência de Deus, que é uma coisa que você fica assim, né? Como que é isso? Né? Por isso que ninguém pode ver a Deus, porque se você vê a Deus, você morre, né? Você só pode ver Deus morto. Você não suporta aquilo, né? Que é uma coisa muito imensa, né? Por Inclusive, isso que João caiu, né? Como morto sim, quando quando Jesus fala com teve. ele, né? Exatamente. É incrível. Então, assim, eu acho um paralelo muito interessante a gente vê agora, que a gente acabou de passar pela Quaresma, Semana Santa e tudo, esse Deus que é tão onipotente, né? E que criou esse universo, que é uma coisa, na verdade, ele faz isso para expressar o amor dele, na verdade, é isso, né? Ele ama tanto que ele quer, né? O amor é uma coisa que quer se expandir, né? Então ele precisava criar o universo? Não. Deus precisa de alguma coisa? Não. Deus não pode precisar de nada. Deus não pode faltar nada nele. E se ele não criasse o universo, estava tudo bem com ele, ué. Ele tem tudo. Tem tudo ali nele, né? E ele é trino, é uma sociedade de amor. Então, ele já tem o Filho, o Espírito Santo, uma sociedade de amor. Eles se amam e e se amando, né? Ele gera o Filho o Espírito Santo procede dos dois. Então, assim, ele poderia não ter criado o universo, mas como diz Santo Tomás, Deus quis, pensou no universo, né, desde a eternidade. Só que ele não criou o universo na eternidade, por quê? Porque a eternidade não é o lugar das criaturas, a eternidade é um lugar divino, né? Onde nós não podemos ter esse acesso, porque a eternidade é daquele que sempre existiu, que vai existir sempre e que não tem fim. E a gente não consegue alcançar isso. Então, se a gente começa a, a, a falar um pouco disso, a gente vai ver esse Deus onipotente, né? E que é grandioso. E aí você vê esse Deus onipotente descendo né, descendo aqui, né? E outro dia a gente estudou, viveu a Semana Santa, ou seja, a gente recebeu as graças e tudo do Tríduo Pascal, que ele morrendo, né, para nos salvar. Então, é um Deus que é incompreensível para a gente esse amor que ele tem, né? Porque é um Deus onipotente. Ele, ele, ele poderia ter feito tudo isso diferente? Poderia, mas não seria isso tudo que ele fez. Eu poderia criar outro mundo? Claro que poderia criar outras coisas, outros seres, outras, mas não seria, né, não seria isso que aconteceu. Como ele escolheu isso, é porque isso é o melhor e o mais perfeito, o mais belo e o bom, né? Porque Deus é bom. Isso que é incrível, tipo assim, Deus, eu poderia não existir? Poderia, ó. Você começa a meditar assim, eu poderia não existir. Ué, em bilhões de seres que iriam nascer no dia 23 de agosto de 1960, nasceu eu, gente. Por quê? Porque Deus quis que fosse eu. Mas poderia não ter sido eu? Eu poderia nunca saber o que é a existência. Ou seja, eu estava no nada, né? Aliás, se Deus parar de nos amar, todo mundo tudo desaparece, tudo vira nada, né? Porque o que sustenta é o amor dele, né? Na verdade, é o amor dele que faz tudo, que move tudo, né? A onipotência dele é amorosa, né? A onipresença dele é amorosa, tudo dele é amoroso. Ele é uma sociedade de amor trina, né? Então, eu acho, para mim, a mim me, me, me dá uma grande alegria estudar a criação, porque
é tão impressionante, eu fico muito impressionada com esse Deus, né? Esse Deus tão poderoso que faz o homem, né? E o homem, aquele verme, né? Assim, vai lá e peca e fala: Não quero fazer o que você quer, eu vou fazer o que eu quero. Eu vou fazer o que eu quero, sabe? E aquele Deus onipotente, gente, né? Ele simplesmente espera, aceita, dá a graça para a pessoa se converter. Então, assim, é de uma. É como vários salmos falam, né? O amor de Deus é incompreensível, né? Eu medito muito isso, né? Quem sou eu, né, para merecer tanta, né, tanto o olhar de Deus para mim, né, para merecer tanta misericórdia de Deus? Gente, eu podia estar no inferno. Se eu tivesse morrido há um tempo atrás, eu estava no inferno, porque eu tinha cometido os piores pecados do mundo, e eu não estou no inferno para sempre. Eu estou aqui tendo uma segunda chance, sabe? Isso é uma coisa louca. Ô, glória. Amém. Não, isso é um amor, esse amor muito individual e pessoal, né? Que Deus não criou as coisas individualmente, porque ele demonstraria a onipotência dele criando dessa maneira, mas ele ama individualmente, né? Ele quer cada um individualmente, né? Isso é incrível, isso é de uma beleza assim que não tem tamanho, né? Então, vou falar agora aqui do último parágrafo. Então, ele sustenta amorosamente o universo, mas o Criador não pode ser confundido com a criação pelas diferenças radicalmente intrínsecas da natureza do Criador, que é o ser, e da criatura que participa do ser. Então, ó, só para a gente não esquecer, Jesus mesmo fala isso, né? Deus se apresenta, aliás, assim para os judeus, né? Eu sou aquele que sou, porque Ele é o ser. Nós participamos do ser como criaturas, né? Agora, essa palavra participar do ser é uma expressão que a filosofia usa muito, mas que depois eu gostaria de fazer uma meditação sobre essa palavra participação, porque ela é uma palavra muito usada hoje em dia na igreja e que, na verdade, se você for entender a profundidade do que é a participação das coisas, você vai entender que não é, por exemplo, a participação da missa não pode ser bater palma, porque é banalizar muito o que é a missa. A participação das coisas não é muitas coisas que se acha que é, entendeu? Porque essa palavra participação, ela, ela define a gente. Eu, ser humano, criatura, Flávia, nascida agora nesse tempo, eu participo do ser. A minha matéria estava lá na matéria-prima, eu faço parte do universo agora. Olha isso. Daqui a pouco eu não vou mais fazer parte do universo porque eu vou morrer. Eu não, né? Olha isso, gente. Eu estou no universo, você está no universo, a gente está participando do universo. A gente está participando da onipotência de Deus. As coisas, elas são muito elevadas e a gente tem que voltar a elevar o sentido da nossa vida para ela não virar uma coisa muito tosca, sabe? Senão a gente fica no nível dos animais, porque os animais, eles não têm a alma espiritual. Eles são seres que quando eles morrem, eles terminam, e nós não terminamos. E nós somos o centro da criação. Deus fez tudo realmente para o homem. Por isso que as pessoas ficam assim: ah, mas tem seres em outros planetas. Não existem seres em outros planetas, e se existirem, são inferiores a nós, porque nós somos o centro do universo. Tá? Nós somos o centro do universo, nós somos os seres criados à imagem e semelhança de Deus, não há outro. Porque tudo foi feito para o homem, justamente para o homem se abismar. Deus fez assim para a gente olhar para isso tudo e falar assim: meu Deus, o que é isso? Né? Olhar um céu estrelado que você não vê, né?
vê uma foto de uma galáxia e aí quando o cara aponta lá, aqui que está a Terra, e você vê aquele monte de coisa e fala, nossa, olha só isso, né? Então, é o homem o centro, o homem, porque Jesus veio como homem. Isso faz toda a diferença. Ele não veio como ET, ele não vem como ET, ele não criou o ET, entendeu? Para ser o centro de nada. É o homem, o ser humano foi feito à imagem e semelhança dele. Então, essa parte, ser a imagem e semelhança de Deus é uma participação do ser. Então, quando eu estou na missa, eu estou participando do Calvário, mas eu estou participando de uma maneira sobrenatural, coisas visíveis e invisíveis. Não foi isso que a gente viu no começo? Deus criou coisas visíveis e invisíveis, né? Ele cria situações, inclusive, né? A missa, né, é uma ação, inclusive, né? A missa é uma ação, né? Ela tem um começo, um meio e um fim. Ela é uma ação, né? Onde eu estou ali e jorram coisas sobrenaturais e invisíveis que são incríveis e que eu não posso estar ali de uma maneira qualquer, porque estão acontecendo coisas que, se eu prestar atenção na leitura, que se eu prestar atenção em todas as partes que o padre fala, né, se eu entender o que acontece do começo, no meio e do fim, eu vou ver que aquilo ali não é desse mundo, né? É uma coisa assim fora do contexto, né? É o tempo ali, inclusive tem santos que falam, né, que na missa o tempo para. É, a gente já sabe que na missa a igreja a igreja padecente, que é o purgatório, e a igreja celeste, e nós aqui, a igreja militante ou peregrina, tudo se une, né? Os anjos estão ali do lado do altar quando o padre está consagrando a, a hóstia, né? E o pão e o vinho. Então, assim, essa palavra participação é uma palavra muito profunda na nossa vida e que a gente, em geral, fala dela de uma forma muito banal e que eu acho assim que a gente tem que resgatar a profundidade dela assim para viver a nossa fé de uma forma verdadeiramente sobrenatural, não ser uma fé muito rasa, sabe? Porque tudo que é, né, muito raso, daqui a pouco esgota. E aí as pessoas, né, elas ficam ali e elas não progridem espiritualmente, porque, gente, olha só, não é só isso o catolicismo, né? A gente é chamado para muito mais do que isso. Então a gente tem que olhar para a gente mesmo e falar assim, cara, eu tô engatinhando ainda, porque estão dizendo para mim que eu tenho que ser santo e eu não sou. Então eu tenho que chegar em algum lugar que eu ainda não sei o que que é, mas que deve ser uma coisa que não é isso aqui que eu estou vivendo ainda, né? Então, quanto mais eu participo da santidade de Deus, mais eu me santifico, e é isso que esse é nosso chamado para a igreja, né? Dentro da igreja, né? Que nós todos temos que ser santos como o Pai é santo, olha só, né? Bom, a participação do ser, né? Do ser que é aquele que é, né? Que eu sou só uma criatura. Então é isso, eu acho que essa coisa de estudar a criação, né, como Deus começou tudo, ela tem mil tentáculos assim que a gente pode ir, né? E para a gente ter esse conhecimento, sabe? Por exemplo, teria dificuldade de ensinar isso sem ler as coisas. A gente sabe que para a gente agora essas coisas são difíceis, mas, gente, a gente tem que saber o mínimo, né? Deus criou as coisas do nada, teve uma matéria-prima, ele é o, ele teve que dar lá um impulso para começar o movimento. Quando começa o movimento, começa o tempo, né? Então, ó, eu- é mínimo que a gente precisa saber. É o mínimo do mínimo, né? Como católico, a gente tem que saber isso. Por quê? Chega um espírita para conversar com você, o cara que fala de reencarnação. Chega o cara, um ateu, você não sabe falar nada. Por quê? Porque você não sabe minimamente como é que foi que a coisa aconteceu. Porque se você conversa isso com um ateu, o cara fica assim, "Ah, eu não sabia. Não, não foi causalidade." Aí você começa a
contar para o cara. Se você falar isso para um espírita, não, não pode você reencarnar, porque ó, teve a matéria-prima e você já estava lá. O corpo de Jesus já estava lá. A coisa começou por sucessão do tempo. Não é não volta, ninguém volta pro... O tempo é uma coisa para frente. Você não tem acesso a essa coisa que volta para trás. Como assim? Volta para trás como? Não é o espírito, mas como exatamente? Porque tem que haver uma certa lógica. Eu já conversei isso com o espírita que o cara não sabia continuar a conversa. O cara foi para casa bolado. Por que que você pensa nisso? Por que que você acha que essa é a verdade? Aí você explica. Olha só, todas as religiões naturais, elas falam de reencarnação, todas, ou seja, o homem conseguiu imaginar a reencarnação, mas nenhuma religião fala da ressurreição. Só quando Jesus veio e revelou e disse que isso ia acontecer. Por quê? Porque ele, como Deus, ele fala como é que a coisa vai acontecer. Mas eu, na minha imaginação, se Deus não me falou nada, eu estou lá na África, eu falo da reencarnação. Estou lá na Ásia, eu falo da reencarnação. Mas quando ele chegou e falou como é que é, já não cabe mais. Ele já explicou como é que é. Se você começa a conversar com um espírita assim, o cara não tem resposta. Você nem citou o evangelho ainda. Você nem falou assim, ah, porque por um ateu. Você não, o cara, ah, não, Sagrada Escritura, nem acredito. Não, você não precisa falar de Sagrada Escritura. Fala, não, não, não preciso falar de Sagrada Escritura, eu posso falar de metafísica. Cara, e é muito pouquinho que a gente precisa saber. Não precisa muito. Até porque a gente não tem mais inteligência para saber tanto. Mas esse pouquinho, aí a gente vai estudar, por exemplo, que Deus sempre pensou a matéria com a forma. Isso tudo vai dando resposta para as pessoas. Pô, não é como você bem entende, né? As religiões naturais, elas criaram situações, mas a religião verdadeira, ela revelou como era. Porque precisa ouvir Deus mesmo e falar: não, olha só, é assim, tá bom? É desse jeito, né? Então é muito interessante assim a gente ter esse domínio, porque eu comecei a estudar por causa disso, porque eu tinha amigos que não eram católicos que me perguntavam as coisas e eu ficava com cara de tacho porque eu não sabia responder. Falando, não sei, não sei responder nada, gente, eu sou burra. Eu tinha um catecismo assim horrível. Eu falei, não, gente, eu vou começar a estudar. Aí, quando o cara vai falar de novo, eu já sei. Aí você fica catalogando aquelas mesmas perguntas que todo mundo faz. Depois de um tempo, você vê que todo mundo faz mais ou menos a mesma pergunta. E fala, não, você já sei responder, né? Porque, por exemplo, o relativismo é uma coisa tão louca que o cara fala assim, não, mas uma formiga, ela é tão inteligente quanto o homem, porque ela constrói uma sociedade perfeita. Aí você fala, não, ela não é como o homem, porque ela só sabe fazer aquilo. O homem é capaz de construir coisas infinitas e Na verdade, civilizações, ela age por instinto. e ela age por É instinto. diferente. É Inteligência é outra diferente. coisa. Mas o relativismo é uma coisa tão louca que as pessoas pensam isso, entendeu? Aí você tem que explicar para o cara, não, não, É, não é não, o assim. relativismo é a pessoa dizer que é relativo isso ser certo, é relativo isso ser errado. Não é relativo isso ser certo, ser errado. Se você já acha que seu filho não pode fazer algumas coisas, então já parte que certo é certo e errado é errado, É. né? Uma coisa que você fale que não pode. O seu filho pode se afogar no rio se ele quiser? Não, então você já disse não para uma coisa. Exatamente, exatamente. Então não é relativo. É, não é relativo. O seu filho pode jogar um pedaço de tijolo na sua cabeça? Não, então não é relativo. Exatamente. Mas isso é ótimo, e depois você ter essa noção das coisas esses valores do mundo, né? Esse conhecimento do o que que é o relativismo, o que que é hedonismo, o que que é não sei o que é o que as pessoas estão falando, porque aí você consegue falar, né, a língua delas e explicar assim. E explicar essas coisas, né? Não, mas não foi assim que Deus criou as coisas. Existe sim, dá para provar que tem uma inteligência superior. Aí você explica, não, ó, começou assim, bababá. Isso é muito legal. Para quem tem filho adolescente e jovem, eu recomendo, porque na escola eles aprendem um monte de coisa um pouco errada, bastante errada, a gente já sabe